bem? Meu nome é Letícia Duque, eu faço parte do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica da UFMG, o PET, e nesse vídeo eu estou com os tutores do Certificado de Robótica, Gustavo Freitas e Luciano Pimenta, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse certificado, tirar algumas dúvidas que vocês possam ter, que vocês nos mandaram pelo nosso Instagram, inclusive, caso vocês queiram saber um pouco mais dos nossos conteúdos, sigam a gente nas nossas redes sociais, que vão estar aqui na descrição. E vamos lá, gostaria primeiramente, né, de que os professores pudessem se apresentar rapidinho. Então, Gustavo, você pode começar? Sim, bem, gostaria, Letícia, de agradecer o convite, né? Dar um bom dia a todos. Meu nome é Gustavo Freitas, eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica e venho trabalhando com robótica nos últimos anos. Antes de entrar na UFMG, eu fui pesquisador do Instituto Tecnológico Vale, na parte de desenvolvimento de robôs para mineração. Eu fiz graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz mestrado e doutorado na UFRJ, também na engenharia elétrica, mas na área de robótica. Fiz um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, na Carnegie Mellon, também trabalhando com veículos autônomos para agricultura. E durante meu período da UFRJ também participei de projetos com a Petrobras no desenvolvimento de robôs para a indústria do óleo e gás. Realmente é isso. Muito legal esse projeto. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de conversar sobre o certificado. Eu sou professor do Departamento de Engenharia Eletrônica, né, da UFMG, já tem aí um bom tempo, e durante todo esse tempo venho trabalhando na área de robótica. Assim como o Gustavo também, minha formação na área de robótica, fiz engenharia elétrica, mestrado em engenharia elétrica, doutorado em engenharia elétrica na UFMG, o mestrado e doutorado na área de robótica. Fiquei um tempo também nos Estados Unidos, no GRASP, na Universidade da Pensilvânia, também trabalhando na área de robótica. E hoje estamos aí orientando os alunos aí no certificado de estudos, né, e também orientando alunos na pós-graduação na área da robótica. Bacana, muito legal. Então, vamos começar, né, com as perguntas. A primeira pergunta é para vocês: o que o certificado em robótica tem de diferencial que pode atrair os alunos da engenharia? Eu diria que uma coisa que é bem importante, né, no certificado é o certificado te dar uma formação, uma boa formação de engenheiro. Acho que talvez uma coisa tem que ficar clara assim, para os alunos. Eu sempre, quando eu converso com os alunos sobre o certificado, eu falo para eles que, assim, antes de tudo, você vai ser um engenheiro eletricista. Né? Essa questão do certificado, assim, é um interesse que você tem, assim, aquelas disciplinas optativas que você vai cursar, vai te dar uma bagagem numa certa área, aquela área que te interessa, é legal, mas antes de tudo você é um engenheiro eletricista. E eu acredito que o certificado de robótica, ele potencializa essa formação, né? Te dá uma boa bagagem aí de matemática, uma boa bagagem de computação, uma boa bagagem de desenvolvimento de hardware, que é o espírito ali da engenharia elétrica, né? Acho que a ideia é essa mesmo que o Luciano comentou. A robótica ela é muito multidisciplinar, né? Então, os alunos acabam tendo contato com conceitos de matemática, de mecânica, de eletrônica, programação. Então, acaba que é um certificado completo, que os alunos saem com uma boa visão geral de várias áreas que estão relacionadas à robótica. Entendi, bem legal. E assim, quais são as disciplinas fundamentais para esse certificado? Tem algumas delas que já está na nossa grade curricular básica, que a gente vê ali mais ou menos no ciclo básico? Bom, vamos dizer o seguinte, tudo que vocês estudam, né, no curso de engenharia elétrica é importante, né? Cabe dentro da área de robótica também, principalmente as disciplinas, né, de matemática e de computação, elas são bem importantes. Agora, uma disciplina que é realmente de robótica, né, que está no curso de engenharia elétrica, ela aparece como optativa para o curso de engenharia elétrica, é a disciplina de manipuladores robóticos. Então, essa disciplina, eu diria que ela é uma disciplina fundamental de ser feita nesse certificado, né? Agora, a gente tem disciplinas que são oferecidas, muitas vezes, num formato de tópicos, né? Então, o próprio professor Gustavo já ofereceu a disciplina Laboratório de Robótica Móvel, no formato de tópicos. Então, quando ela aparece, né, se em algum momento ela vier a ser oferecida novamente, é importante que os alunos façam. A gente tem também disciplinas que são oferecidas na pós-graduação.
E é muito legal os alunos da graduação irem lá também fazer as disciplinas da pós-graduação. Então, é uma disciplina que vem sendo oferecida com bastante regularidade, né, na pós-graduação, pelo menos aí uma vez por ano, é a disciplina de planejamento de movimento de robôs. É uma disciplina bem bacana para quem quer aprender sobre a área de robótica. Tem outras disciplinas que não têm sido oferecidas com tanta regularidade, mas quando elas aparecem é interessante também. Então, tem a disciplina de dinâmica de robôs, tem também a disciplina de robótica probabilística. Então, assim, é importante os alunos estarem atentos àquelas disciplinas que estão sendo oferecidas naquele semestre, né? Ou no próximo, né? Então, um planejamento prévio. Entendi. E qual que é a diferença? Fiquei um pouco na dúvida na hora que você citou sobre a disciplina de tópicos. Tem alguma diferença entre esse tipo de disciplina e as disciplinas normais da grade curricular? Isso é mais uma questão, acho que é burocrática mesmo do curso. Né? Assim, as disciplinas, né, quando você tem uma reforma curricular, por exemplo, as disciplinas entram lá, aquelas disciplinas que estão sendo previstas durante aquela reforma. Mas muitas vezes, assim, quando tem a reforma, a gente não prevê tudo que vai vir para frente. Então, assim, a forma de você criar uma nova disciplina, né, sem ter que fazer toda uma reestruturação do curso, uma reformulação do curso, é criar uma disciplina no formato de tópicos. Então, mas é uma disciplina como as outras, não tem diferença. E para a próxima pergunta. O que uma pessoa que busca esse certificado pode fazer para se tornar um bom profissional além da faculdade? Por exemplo, algum curso extra, algum projeto de extensão específico? Bem, minha primeira recomendação nesse caso, né, seria os alunos estudarem o ROS, que significa Robot Operating System. É um sistema de programação de robôs que está sendo muito utilizado pela comunidade. Eu diria que esse seria o passo inicial para os alunos se adentrarem aí na área de robótica. Além disso, os alunos podem participar de algumas competições de robótica, né? Na UFMG a gente tem, por exemplo, tem o grupo de competição de robóticas, a Autobots, então os alunos poderiam participar desse projeto. Tem a própria competição do seguidor de linhas, né? O CORA, organizado pelo PET, também é uma iniciativa muito bacana que os alunos podem participar. E, além disso, né, seria interessante que os alunos pudessem participar de projetos tanto de extensão quanto de pesquisa ligados à robótica. Hoje a gente tem vários desses projetos sendo executados na UFMG, né, diferentes departamentos, com diferentes áreas de aplicações. Então, tem muitas oportunidades para os alunos aproveitarem durante a graduação. E esse seria um excelente caminho para eles, né, aprofundarem na área de robótica. E uma coisa que eu complementaria é que a graduação ela é sempre o início, né, de uma caminhada, vamos dizer assim. Então, aqueles que realmente querem se especializar na área de robótica, é interessante pensar em fazer o mestrado e o doutorado. O nosso programa de pós-graduação, né, o PPGE, Programa de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica da UFMG, a gente tem lá a linha de pesquisa CAR, Controle, Automação e Robótica. Eu e o Gustavo somos membros dessa linha de pesquisa, assim como outros professores também. Então, seria interessante, né, aqueles que realmente querem ir para essa área que venham fazer a pós-graduação conosco aí depois. Bem legal. Eu já até tive em contato assim, com um colega, né, que já trabalha com esse rosa aí. É bem interessante, bem legal. Parece um pouquinho complicado, mas bem interessante. Seguindo aqui, numa escala de 0 a 10, sendo 0 muito fácil e 10 muito difícil, qual a dificuldade de se manter atualizado nesse ramo? Vocês acham que ele exige muito estudo, muita dedicação constante, assim? Assim, a escala, né, é algo complicado, né? Dar uma nota entre 0 a 10, porque isso é muito individual, né? Para uns é mais fácil, para outros mais difícil, enfim, é uma coisa individual. Mas o que eu diria é que, e não só a robótica, mas, vamos dizer, a engenharia elétrica em geral, ela é uma área que está em constante transformação. Então, ela realmente exige que você continue estudando, né? Você não vai parar nunca. Então, realmente, assim, demanda que você esteja sempre estudando novas tecnologias, né? Não tem como fugir muito disso, não. Eu acho que nessa parte de robótica, talvez o problema ainda seja mais crítico, né? Porque hoje a gente tem novos hardwares e softwares sendo disponibilizados
praticamente a cada semana. Então, se você ficar muito desligado, né, dá para ficar desatualizado sobre o tema muito rápido. Então, sim, existe uma atualização constante, mas que é uma parte divertida de robótica, você, inclusive, ir acompanhando esses novos desenvolvimentos, né? Acaba que é para a gente até legal ir acompanhando, estudando essas coisas, é bem, né, empolgante ver o que os pesquisadores em todo o mundo estão fazendo, publicando, disponibilizando. Talvez eu complementaria também o seguinte, que fica também como dica para os alunos, né? Se você tiver uma base sólida, né? Então principalmente aquela parte ali da matemática, da física, aquelas disciplinas relacionadas à teoria de computação, toda essa atualização fica bem mais fácil. Então também é muito importante você ter uma base muito sólida. Entendi, bem legal. E assim, vocês acham, né? Eu acho que já até foi respondido que é uma área promissora, científica e industrialmente falando. Como que é o mercado, projeção salarial, coisas assim. Então, a área de robótica é uma área bem promissora, ainda mais se a gente for pensar hoje em dia no contexto da indústria 4.0, né, que está muito relacionada à utilização de robótica junto com outros equipamentos em linhas de produção inteligentes. Como eu comentei antes, né, a robótica ela é uma área multidisciplinar. Então, uma pessoa que faz o certificado, né, de robótica, ou se especializa em robótica, ela acaba abrindo vários campos de atuação. Ela pode ir para a parte de mecânica, de elétrica, eletrônica, programação, gerência de projetos, né, que sempre o desenvolvimento de um sistema robótico é bastante complexo. A gente geralmente tem um gerente envolvido. E as perspectivas, né, ao longo do tempo é que essa área seja ainda mais promissora, atraindo mais pessoas. A gente vê, né, várias novas empresas criando um departamento de robótica, uma área de robótica, tentando deixar os processos produtivos mais eficientes. E, com certeza, os robôs são ferramentas importantes nessa linha. Talvez complementando um pouco a resposta, né? Talvez fique aqui uma mensagem, né? Que os alunos que têm trabalhado conosco, né? Têm realizado aí iniciação científica, né? Mestrado, doutorado conosco, praticamente todos aí estão bem posicionados, né? Seja em empresas, tanto no Brasil quanto no exterior. Tem um aluno mesmo agora que está para defender agora em março, ele já está contratado, em abril ele começa numa empresa nos Estados Unidos. Então, assim, temos alunos aí que estão em empresas, tanto aqui no Brasil, empresas fora do Brasil, quanto também em universidades, né? Temos um outro aluno que está indo agora fazer um pós-doc no Japão. Então, assim, as perspectivas são, diria que sou bem otimista assim, em relação à área de robótica. Acho que a perspectiva é muito boa. Aproveitando aqui, né, o comentário do Luciano, realmente, como o Luciano falou, a maioria dos nossos ex-alunos estão aí, né, empregados ou atuando em importantes empresas e centros de pesquisa de robótica no Brasil e no mundo, né, que com certeza é bem bacana a gente ver essa evolução. E uma coisa, Letícia, que você tinha falado do ROS, hoje eu também falo muito para meus alunos, hoje um bom programador de ROS dificilmente fica desempregado. Então, assim, né, para bons programadores de ROS está muito fácil arrumar emprego, ainda mais com essa questão do trabalho remoto, né? Hoje você pode estar aqui trabalhando numa empresa em qualquer lugar do mundo, de maneira remota. Então, assim, hoje um bom programador de ROS dificilmente fica desempregado. É muito legal saber dessas coisas, né? Que a gente já vai se preparando aí e se dedicando nesse tempo. E quais são as áreas que o engenheiro eletricista especializado em robótica pode atuar? Eu acho que vocês já comentaram bastante, né, de alguns serviços, tem algumas empresas mais específicas, assim, mas parece que o campo é bem aberto, né? Vou começar, acho que depois o Luciano complementa. Pode ser, Luciano? Como foi até indicado aqui, né, Letícia, assim, os desenvolvimentos de robótica mesmo, geralmente eles são divididos em desenvolvimentos de sistemas robóticos, né, novos dispositivos robóticos, ou também essa parte de serviços com robôs, né? Então, a parte de serviço, a gente vê muito hoje robôs utilizados para
inspeção de dutos, de galerias. Por exemplo, parte do pré-sal, né? A gente tem vários robôs submarinos, os ROVs, fazendo tarefas no fundo do mar, às vezes em profundidades que ninguém consegue nem descer. Que mais? Parte de serviços, hoje a gente tem muita aplicação na área de drones, né? Inspeção de drones, agora a parte de entrega com drones aí que está na mídia, né? Todo mundo falando bastante sobre isso, uma coisa que deve se tornar realidade muito em breve. E, com certeza, a parte do desenvolvimento de sistemas robóticos. A gente tinha até listado algumas empresas hoje, né, que trabalham ou com desenvolvimento de sistemas robóticos ou com prestação de serviço. Algumas dessas que a gente até tem alunos e ex-alunos trabalhando. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a Comal, né, que está junto com a Fiat aqui em Betim, a Hexagon trabalhando com caminhões autônomos para mineração, o Instituto Tecnológico Vale, temos a Embraer, que também está aqui no estado de Minas Gerais, a Ambev, por exemplo, também está criando, parece que um ramo na área de robótica. Então, assim, tem várias empresas interessadas, tanto no desenvolvimento de sistemas, quanto na prestação de serviços. Luciano? Só complementando, né? Muitas vezes também quando fala robótica, né? Claro que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é um robô fazendo alguma coisa. Mas a robótica ela vai muito além disso. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, né, em veículos inteligentes, né? Um carro, por exemplo, que consegue estacionar sozinho. Aquele algoritmo que está ali por baixo é um algoritmo de robótica. Né? Aquela teoria que te permite, né, desenvolver um veículo que tem essa capacidade, são teorias que vieram da robótica. A gente vai ter aí agora também, até a Embraer criou uma empresa, né, para cuidar dessa parte, né, os eVTOLs, né, que vão ser aí os chamados aí carros voadores, né, isso é robótica. Né? Então, assim, a robótica está muito além, né, simplesmente assim, de um robô que faz uma tarefa do tipo limpar uma sala ou fazer uma inspeção, quer dizer, a robótica ela está em vários lugares hoje em dia. Né? Verdade. É muito legal ampliar os horizontes, assim. Às vezes a gente entra na faculdade só mais ou menos com esse pensamento, né? De, vou fazer um robô que, sei lá, vai ajudar a cuidar da casa, ou montar em linhas de montagem, coisas desse tipo, né? Mas é muito mais amplo e muito mais diverso que isso. E assim, quais são as dúvidas mais recorrentes que os alunos apresentam quando eles conversam com vocês sobre o certificado? Tem algum ponto que a gente ainda não perguntou, que é frequentemente uma dúvida, assim? Letícia, o ponto mais questionado pelos alunos, né, seria quais disciplinas eles incluírem ali no plano de matrícula. Até porque nem todas as disciplinas são oferecidas todo semestre. A gente tem algumas disciplinas que geralmente só são oferecidas no primeiro semestre, outras que são oferecidas só no segundo semestre. A questão da pandemia também, né, de algumas disciplinas práticas que não estão sendo oferecidas agora. Então, o que vale lembrar? É um certificado aberto, então a gente tem uma certa flexibilidade nessa escolha das disciplinas. Tem 3 principais, mas as outras, né, a gente tem essa flexibilidade. E o que a gente sempre recomenda é que os alunos coloquem mais créditos do que o mínimo necessário nesse plano de matrícula. Porque aí, né, se durante o período onde eles vão cursando essas disciplinas, se algum semestre aquela disciplina não for oferecida, ele consegue pegar uma outra sem ter que ressubmeter esse plano de matrícula para o certificado. Ou seja, alunos, coloquem mais créditos que o mínimo, para vocês terem uma flexibilidade na escolha dessas disciplinas que vocês vão cursar. Eu acho que a dúvida mais recorrente acho que é essa mesmo. Acho que eu não tenho nada a adicionar, não. Tá bem. Essas foram as perguntas que a gente selecionou, mas surgiram, né, algumas outras que o pessoal enviou e eu vou fazê-las aqui. A primeira delas os projetos caseiros feitos pelo aluno, eles podem ter um diferencial na busca por emprego futuramente? Eu vou começar e o Luciano complementa. Com certeza, né, esses projetos caseiros, eles são um excelente ponto de partida para motivar os alunos, para eles começarem a ter um contato com a área, né? Hoje em dia está muito mais fácil de você fazer muito mais coisas em casa, né?
A gente tem microcontroladores baratos e acessíveis, por exemplo, o Arduino. A gente está vendo também na questão de impressoras 3D, que estão cada vez mais comuns. A gente tem caso de alunos de pós-graduação que têm em casa uma impressora 3D construída por eles mesmos, né? Então, isso aí começa a quebrar bastante os paradigmas e já não fica tão impossível ou inviável um aluno conseguir fazer um protótipo bacana. Mas acho que cabe lembrar que esse seria um passo inicial interessante mesmo, né? Se o aluno estiver motivado para seguir nessa área, que ele tente participar de um grupo de competições, de robótica, que ele participe de um projeto de pesquisa ou extensão, e aí sim, né, ele vai continuar a seguir nessa carreira de uma maneira bem orientada e planejada. Luciano? Eu concordo, né, com o Gustavo, acho que é isso mesmo, né? Sempre é um bom ponto de partida. Tem também essa questão, né, hoje, né, o próprio ROS e os simuladores, né, permite também com que a pessoa faça muita coisa de forma independente na casa dela. Acho que assim, qualquer coisa que desperte a curiosidade, né, que motive ali a pessoa a começar a estudar, é legal. Mas é interessante assim que a partir de um certo momento a pessoa começa a se envolver realmente em projetos, né, seja os projetos de pesquisa da universidade, ou seja em projetos em empresas, por exemplo, como essas empresas que o Gustavo falou que estão desenvolvendo coisas na área de robótica, né? Não esquecer acho que se você realmente quer seguir nessa área, né, aí num longo prazo, ainda vale a pena você pensar na pós-graduação, né, pensar no mestrado, pensar no doutorado, mesmo que seja para trabalhar em empresas, tá? Muitas vezes tem um pouco aí desse mito, né, de que o mestrado, o doutorado é para quem quer ser professor, ficar na academia, mas vários desses alunos que a gente citou aqui, né, os nossos ex-alunos aí do grupo, eles estão em empresas e, na verdade, eles só foram contratados porque eles têm mestrado e doutorado. Dificilmente seriam contratados só com graduação. Esse é um ponto importante. Eu mesma tinha, né, um pouco desse pensamento, assim, de mestrado e doutorado, mas para quem vai seguir ali a área acadêmica e tal. É bem legal esclarecer esse ponto. E assim, qual o setor do mercado mais emprega esses especialistas nessa área de robótica? Letícia, só para complementar o seu último comentário que você fez, né, dessa questão de mestrado e doutorado muito ligado à vida acadêmica, existem até categorias de mestrados chamados mestrados profissionais, pensando, né, em profissionais com foco em indústria, empresa, que não vai ficar na área acadêmica. Então, existem até esses programas específicos para alunos que estão pensando aí no mercado de trabalho, que não tem tanto interesse na área acadêmica. Mas acho que, como o Luciano falou, fazer pelo menos um mestrado é crucial para trabalhar com robótica, dada, né, a multidisciplinaridade e a complexidade dos temas. Bem, falando do setor do mercado, né, que mais emprega, a gente tem a aplicação clássica de robótica nas fábricas de montagem de carros, né? Então, ali seria assim, a primeira grande utilização de robôs, justificando ali o business case, né, trazendo retorno para as empresas. Então, a gente tem um exemplo clássico, bem perto aqui da UFMG, que seria a fábrica da Fiat em Betim, que tem literalmente dezenas de robôs Comal sendo utilizados. E essa parte automobilística, né, foi uma parte que ajudou muito a alavancar a utilização de robôs, que hoje já estão mais presentes também em outros tipos de indústria. Aí eu vou deixar para o Luciano comentar. Eu diria que, até pensando, né, aquilo que eu tinha dito, né, que a robótica, muitas vezes, ela está em vários lugares, né? Muitas vezes você não está vendo um robô, mas o que está aí por baixo é a robótica, né? Então, assim, várias empresas podem estar interessadas, né, em contratar profissionais que têm esses conhecimentos de robótica, como, por exemplo, Embraer, né, a própria Fiat, não necessariamente para lidar com os robôs, mas para lidar com a parte de veículos inteligentes, né? Então, eu diria que o campo aí é bem amplo. A indústria de software contrata bastante também, né, porque você acaba, querendo ou não, né, essa questão do ROS, né, você adquire uma grande habilidade ali de programação. Então, eu tenho ex-alunos também que não estão trabalhando mais com robótica, mas estão trabalhando com programação, indústria de software. Aí. Então, eu diria, por exemplo, Google, né, é um ótimo lugar para se trabalhar também, enfim.
eu acho que a robótica ela acaba abrindo aí essas portas também. E pensando também aí do ponto de vista mais amplo aí, né? A gente tem grandes empresas hoje no mundo de robótica, né? Então nós temos aí profissionais sendo contratados, profissionais brasileiros da UFMG sendo contratados por empresas de fora do Brasil. Então também sempre tem essa perspectiva, né? Um comentário, né, em cima do que o Luciano falou, da empresa automobilística, que é isso, né? Originalmente a gente tinha esses braços robóticos ajudando na montagem dos carros. Mas hoje, como o Luciano falou, os carros estão ficando cada vez mais inteligentes, com mais tecnologia embarcada. Então, hoje você já tem carro, né, que estaciona sozinho, que tem sistema anticolisão, que já freia sozinho, se ele detecta, né, um risco iminente de um acidente. Então, já são tantas novas tecnologias embarcadas nesses veículos que hoje um carro você já pode quase chamar ele de um robô. Ou seja, mostrando, como o Luciano falou, das várias aplicações que um especialista em robótica poderia seguir aí em diferentes ramos da indústria. Muito legal, gente. Só para finalizar aqui, vocês comentaram bastante, tanto da experiência de vocês, quanto, né, citando alunos e ex-alunos, de trabalhar e estudar fora, né, do Brasil, e como que ir para estudar, trabalhar nessa área da robótica lá fora, tem muitas diferenças, assim, permite, né, um bom crescimento, assim, nessa área? Eu diria que sim, assim, acho que possibilidade, né, de crescimento aí é enorme, né, assim, uma experiência muito bacana. Agora, lembrando, né, acho que o que abriu essas portas, né, para essas pessoas irem trabalhar nessas grandes empresas, né, fora do Brasil, foi principalmente ter começado a trabalhar em projetos dentro da própria UFMG. Então, começando ali, muitos desses alunos começaram lá na iniciação científica, depois vieram trabalhando aí continuou no mestrado, continuou no doutorado. Então, assim, eu diria que assim, o curso, as possibilidades que o curso oferece, que a UFMG oferece, é isso que eu acho que faz o diferencial para que você depois consiga essas oportunidades, né? Eu acho que é um pouco como o Luciano comentou, realmente assim, na carreira de um profissional de robótica, geralmente ele passa um período, se é que não vai e fica de vez lá fora. Isso, inclusive, até aconteceu recentemente com dois professores da engenharia elétrica, né, o professor Bruno Adorno e o professor Guilherme Pereira, que hoje um virou professor nos Estados Unidos e outro virou professor na Inglaterra. Essas experiências no exterior são muito interessantes, né, para a gente ver como é que os outros grupos trabalham. Geralmente, a gente tem dificuldades aqui, que a gente enfrenta aqui, que eles não estão acostumados a enfrentar lá fora. Então, por exemplo, questão de recursos, né, dependendo do grupo que você está trabalhando lá fora, eles são bem mais abundantes do que a situação atual hoje que a gente encontra no Brasil. Também isso gera alguns problemas, né? Por exemplo, esses grupos de ponta lá de fora, geralmente eles não estão trabalhando com desenvolvimento de sensores de baixo custo, de sistemas de baixo custo, eles não têm esse problema, né? Então acaba que no Brasil você vê muitas pesquisas desse tipo, vou desenvolver um sistema educacional, um robô, um sensor de baixo custo, porque a gente tem essas dificuldades, né? Então acaba que gera outros tipos de pesquisa também. Agora, é um pouco o que o Luciano falou, né? Ir para fora não está tão relacionado aos passos iniciais, né? Então, geralmente, quem está indo lá para fora já tem algum tipo de resultado, né, obtido através de uma bolsa de iniciação científica, uma pesquisa feita aqui no Brasil. Ou seja, tem bastante terreno para trilhar aqui antes de ir lá para fora. Mas, com certeza, é uma experiência fundamental aí na carreira de qualquer profissional ligado à robótica. Entendi. Muito legal. Gostei bastante das respostas que vocês trouxeram. Essas foram as perguntas que a gente selecionou para poder discutir, sanar na entrevista de hoje. E eu gostaria, então, de agradecer a presença de vocês, a disponibilidade. Com certeza, essas discussões, né, vão valer muito para muitos alunos aí
que estão ingressando no curso, que estão ali na fase de escolher qual certificado vão seguir, né? E falando para eles agora, o PET, né? A gente tem uma playlist aqui no YouTube com outras entrevistas de outros certificados, né? Com outros professores. Então, se você, né, tá aí nessa fase de querer entender um pouquinho mais sobre cada certificado, buscar isso, vai na nossa playlist, nas nossas redes sociais, que a gente tem esse conteúdo para vocês. E gostaria, né, de agradecer mais uma vez aos professores e perguntar se vocês têm algum recado para dar para quem está assistindo a gente aqui. Tá joia, Letícia. Bem, gostaria também de agradecer mais uma vez ao PET essa iniciativa. Torcer que esse vídeo, né, ajude os alunos a se motivarem a fazer o certificado de robótica, que é um certificado muito interessante. E o conselho que eu dou, né, é assim, além das matérias que estão incluídas ali no certificado, é muito importante que os alunos corram atrás e façam outras atividades complementares, né? Como, por exemplo, as competições de robótica e a participação em projetos, né, de extensão, pesquisa, a questão que você mesmo levantou de um estágio fora do Brasil, né, um período fora do Brasil. Então, essas atividades complementares, essas sim vão contribuir muito para a formação do profissional na área de robótica. Não dá simplesmente para fazer as disciplinas e achar que só com aquilo ele já é, né, uma pessoa experiente em robótica. Tem que correr atrás. Mas, como eu falei, acho que é uma área muito divertida, é uma área multidisciplinar. Geralmente você trabalha com equipes grandes, com especialistas em diferentes áreas, então você tem essa troca de conhecimentos, informações. E a gente fica aqui na torcida de vê-los em breve trilhando aí o certificado de robótica. Era isso. Muito obrigado, Letícia, obrigado novamente aí ao PET, né? A iniciativa realmente é muito bacana, acho que auxilia bastante aí os alunos, né, nessa tomada de decisão. Bom, e só reforçando, né, aí que o Gustavo falou, acho que realmente, assim, talvez o recado, né, principal seria aproveite bastante, né, a sua vida acadêmica, né, o seu tempo na universidade, não desperdice seu tempo na universidade. Assim, você vê depois que você sai, né, começa a trabalhar, enfim, você nunca mais vai ter aquele tempo que você tinha, né, para se dedicar realmente, se envolver em projetos, em diferentes iniciativas, né? Então aproveite bastante aí o seu tempo e sempre tenha em mente, né, a ideia, mesmo que não seja em robótica, enfim, se você se interessar por outra área, mas assim, ainda vale a pena pensar na pós-graduação, no mestrado e no doutorado. Acho que esse seria um recado interessante. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Luciano. E é isso, gente. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo, compartilha com seus colegas e fique sempre atento às nossas redes sociais, ao nosso canal. O link da playlist vai estar aqui na descrição, o link do Instagram também. Então, é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até mais.